Olá, meus amigos, aqui é o professor Marcelo Pichara da Silveira. Este é o canal Resenha Forense, de volta ao nosso longo estudo de bioética aqui, resenhando o livro de Lodge da Cruz, né? O problema da alma do embrião e da dignidade do embrião. Nós estamos, na verdade, no capítulo 1, a alma, princípio vital, mas estávamos no item 3, agora chega o momento de estudar o item 4 do capítulo 1, que é o problema da alma em Aristóteles, com o estudo aqui do Lodge da Cruz. Vamos lá então. Nosso autor resenhado chega ao pensamento de Aristóteles, para o qual a realidade só pode ser explicada nela mesma, diferentemente de Platão e da teoria platônica das ideias, que buscaria uma explicação da realidade fora da realidade. E em termos filosóficos, também há a diferença entre a corrente aristotélica e a visão de Parmênides. É que Aristóteles faz do ser um conceito análogo e não unívoco. Como dizem Giovanni Reale e Daran Tisseri, citados pelo Lodge da Cruz, tudo o que não é o puro nada entra com boa razão na esfera do ser, seja uma realidade sensível, seja uma realidade inteligível. A substância é o ente por excelência, que seria a existência em si. E há ainda os chamados acidentes. Para quem conhece bem a obra de Aristóteles, sobretudo a metafísica, o palavreado, né, acidente, aqui não espanta. Acidente seria um atributo de qualidade, quantidade, lugar, etc. Que também são entes, né? Os acidentes são entes, tá? Muita gente confunde isso. Embora existam não em si, mas em outro como sujeito de inerência. Essa questão repercutiu na obra de Santo Tomás de Aquino, como se pode notar de um trecho da Suma contra os Gentios. A Suma contra os Gentios não é dividida em artigos nem em questões, mas aqui eu me refiro aos capítulos 53 e 54. Eu vou gastar um tempo lendo, tá? Porque é importante e é algo a ser lido sempre. Aqui está o coração de tudo que eu quero produzir. Capítulo 53. Nas substâncias intelectuais criadas, há ato e potência. Só para constar, eu estou citando essa edição aqui, tá? Da Suma contra os Gentios, na editora Eclésia, com a tradução de Odilão Moura, tá bom? Então vamos lá, capítulo 53 da Suma contra os Gentios. Nas substâncias intelectuais criadas, há ato e potência. Prestem muita atenção, tá? É muito complexo aqui, é uma parte de reflexão, de leitura. Pega o PDF depois e leia mais uma vez você em casa, porque não é tão fácil. Então vamos lá. Número 1. Depreende-se do exposto que nas substâncias intelectuais criadas há composição de ato e potência. Com efeito, em tudo em que há coisas das quais uma é complemento da outra, a proporção delas entre si é como a proporção do ato para a potência, porque nada se completa senão pelo seu ato próprio. Ora, há duas coisas na substância intelectual, a própria substância e o seu ser, que não se identifica com ela, como foi demonstrada. Ora, o ser é complemento da substância que existe, porque cada coisa está em ato porque tem ser. Resulta, pois, que em quaisquer das substâncias sobreditas há composição de ato e potência. Item 2. Além disso, o que inere uma coisa vindo do agente deve ser ato, pois é próprio do agente reduzir a coisa a ato. Ora, foi acima demonstrado que todas as outras coisas têm o ser vindo do primeiro agente, e por isso são substâncias causadas as que têm o ser vindo de outro. Por isso, o ser inere às substâncias causadas como um certo ato delas. Ora, aquilo a que inere o ato é a potência, pois o ato enquanto ato refere-se à potência. Logo, em qualquer substância criada, há potência e ato. Número 3. Além disso, tudo aquilo que participa de alguma coisa compara-se com ela como a potência com o ato, pois, por meio da coisa de que participa, faz-se participante em ato determinado. Ora, foi acima demonstrado que só Deus é essencialmente ente, e que tudo o mais é participante do seu ser. Logo, toda substância criada está para o seu ser, como a potência para o ato. Número 4, o último item do capítulo 53, da Suma contra os Gentios. Além disso, segue Tomás de Aquino, a semelhança de uma coisa com a causa agente faz-se pelo ato.
porque o ato produz o efeito semelhante a si enquanto é ato. A semelhança de qualquer coisa criada com Deus faz-se pelo próprio ser, como acima demonstrado. Logo, o ser está para as substâncias criadas como ato delas. Resulta, pois, que qualquer substância criada, ou melhor, em qualquer substância criada, há a composição de ato e potência. Eu sei que parece um pouco confuso, mas tudo isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente voltar à nossa resenha. Eu até fiz um desenho didático para ajudar aqui, tá? Vou chegar lá. Capítulo 54 da Suma contra os Gentios. Diz Tomás: a composição de substância e ser não se identifica com a composição de matéria e forma. Número 1. A composição da matéria e forma e a de substância e não ser são da mesma natureza, embora haja em ambas potência e ato. Desculpe, potência e ato, né? Não potência em ato. Potência e ato. Com efeito, primeiramente, porque a matéria não é substância da coisa, pois, se o fosse, todas as formas seriam um acidente, como, aliás, opinavam os filósofos da natureza. Aqui, provavelmente, ele se refere aos pré-socráticos, né? Pitágoras, etc. Ao contrário, a matéria é parte da substância. Segundo, porque o ser não é ato próprio da matéria, mas do todo substancial, pois o ser é ato daquilo do qual podemos dizer que é. Ora, o ser não se atribui à matéria, mas ao todo, donde não se poder afirmar que a matéria é, mas substância é que é aquilo que é. Terceiro, porque nem a forma é o ser, mas ela e o ser estão relacionados entre si por uma certa ordenação, pois a forma está para o ser, como a luz para o luzir, e a brancura para o branquear. Além disso, porque o ser está como ato para a forma, pois, por esse motivo, nos compostos de matéria e forma, a forma é dita princípio do ser, porque é complemento da substância, cujo ato é o ser, como, por exemplo, a transparência é o princípio da luminosidade para o ar, porque o faz ser sujeito próprio da luz. Logo, nos compostos de matéria e forma, nem a matéria, nem a forma podem ser ditas o que é, nem ser. Todavia, a forma pode ser dita pelo qual é a coisa, enquanto princípio do ser, mas a substância toda é o que é, e o ser é aquilo que faz a substância denominar-se ente. Número 2. No entanto, nas substâncias intelectuais que não são compostas de matéria e forma, como acima demonstrado, nelas a forma é substância subsistente e é o que é. O ser, porém, é ato pelo qual é a coisa. Por esse motivo, há uma só composição nas substâncias intelectuais, a de ato e potência, isto é, de substância e ser. Composição denominada por alguns de o que é e ser, ou o que é e pelo qual é. Número 3. Porém, segue Tomás, nas substâncias compostas de matéria e forma, há dupla composição de ato e potência. Uma é a da própria substância, que se compõe de matéria e forma. Outra, da própria substância, que já é composta e ser. Composição que também pode ser expressa assim: o que é e ser, ou o que é e pelo qual é. Número 4. Fica assim esclarecido que a composição de ato e potência existe em maior número de coisas do que a composição de matéria e forma. Por isso, a matéria e a forma dividem a substância natural, a potência e o ato dividem o ente comum. Por esse motivo, tudo que provém de potência e ato como tais é comum às substâncias materiais e imateriais criadas, como receber e ser recebido, aperfeiçoar e ser aperfeiçoado. Mas tudo o que é próprio da matéria e da forma, enquanto tais, como ser gerado, corromper-se e coisas semelhantes, é próprio das substâncias materiais e de nenhum modo convém às substâncias imateriais criadas. Marcelo, eu não entendi nada. Eu não te julgo por isso. É muito difícil. Eu acho que eu já li isso aí 6, 7 vezes e cada leitura é algo a se pensar, é algo a refletir, tá? É até bom eu gravar o vídeo aqui que depois eu fico ouvindo. Né? Santo Tomás não é leitura de gibi, não é para deitar e ficar... Ah, vou deitar aqui. Não, Sidney Silveira nos avisa, né? É uma leitura cuidadosa, é uma leitura séria,
É uma leitura para você enfronhar o quadril na cadeira e ler com calma. Não é? Aristóteles, voltando à nossa resenha, e eu acho que agora vai ficar mais claro essa colocação. Aristóteles viu-se obrigado a admitir um substrato da mutação, entre aspas, como diz Lodge da Cruz, no fato de haver substâncias que se convertem em outras, que seria um movimento de geração e corrupção. Não é? E o substrato aqui é a matéria, como se lê do trecho, ou melhor, de trecho contido no livro 7 da Metafísica, abre aspas, citação de Aristóteles por Lodge da Cruz, tá? Seria um apud aqui. Chama matéria, escreve Aristóteles, chama matéria aquilo que, por si, não é nem algo determinado, nem uma quantidade, nem qualquer outra das determinações do ser. Existe, de fato, alguma coisa da qual cada uma dessas determinações é predicada. Alguma coisa cujo ser é diferente do ser de cada uma das categorias. Todas as categorias, com efeito, são predicadas da substância. E esta, por sua vez, é predicada da matéria. Perceba um escalonamento que eu vou mostrar mais tarde. Mais tarde não, já já. Assim, esse termo por si não é nem algo determinado, nem quantidade, nem qualquer outra categoria. Fecha aspas. Falamos aqui da metafísica, voltando à resenha. Talvez possamos afirmar haver aqui um grau de abstração do intelecto, tá, em Aristóteles. E o grau é assim demonstrável numa figura didática, tá, que eu coloquei no caderno. No maior grau de abstração, digamos assim, a matéria. Né? A matéria está aí como alguma coisa cujo ser é diferente do ser de cada uma das categorias. Então, a matéria num escalonamento mais elevado. Depois vem a substância. A substância, como diz Aristóteles, predica da matéria. Né? Ela predica da matéria. É um predicado da matéria. E, num grau menor de abstração, todas as outras categorias são predicadas da substância. Ou seja, matéria, substância, categoria. Repetindo, matéria, substância, categoria. Este é o escalonamento metafísico. E ainda o livro 7 da Metafísica revela que Aristóteles avisa estar a matéria sempre unida a uma forma que a faz ser algo determinado. É o que aponta o autor resenhado, no caso Lodge da Cruz, quando ele cita o seguinte questionamento de Aristóteles. Pergunta, por que esta coisa determinada é um homem? E olha um problema civilístico aqui, né? Por que a gente estuda, quando a gente estuda personalidade jurídica, a gente estuda, é engraçado, a gente estuda o que é a figura humana, a ponto de conferir a ela um atributo de personalidade civil, de aptidão para obter feixes situacionais de deveres, obrigações, ônus, faculdades. Não é? Isso é interessante. Ou, mais uma pergunta de Aristóteles, por que este corpo tem estas características? Portanto, diz Aristóteles, na pesquisa do porquê, busca-se a causa da matéria, isto é, a forma pela qual a matéria é algo determinado. É o que diz Lodge da Cruz, tá? Sendo assim, a matéria e a forma constituem princípios constitutivos da realidade. Da seguinte maneira: primeiro, matéria é pura indeterminação e potencialidade. Matéria é pura indeterminação e potencialidade. Segundo, a forma é aquilo que determina, atua e realiza a matéria. Em suma, a forma constitui o que é a coisa. A forma constitui o que é a coisa, ou seja, a sua essência. E a matéria está para a forma como a potência está para o ato. Este composto matéria e forma é chamado por Aristóteles de sínolo. E vejam, a minha pesquisa tem um problema filosófico aqui. Né? Aqui nós estamos preocupados em entender o que é o embrião como ser digno. E por que ele não pode ser manipulado pela inteligência artificial? Essa é a minha pesquisa. Não é? É um problema de sínolo, portanto. Quanto aos corpos viventes, Aristóteles aplicou os conceitos acima, matéria e forma, potência e ato, no Tratado da Alma, né, de Anima, Peripsique. Consta dessa obra que a vida seria, abre aspas, a capacidade de nutrir-se por si, de crescer e de perecer. Olha um conceito de vida, não é? Sendo a alma a forma de um corpo natural que tem a vida em potência. E crava o nosso autor, Lodge da Cruz. Não é forma de um corpo artificial, mas natural, nem é forma de qualquer corpo natural,
mas daquele que está em potência para a vida, ou seja, de um corpo dotado de órgãos. Ainda no livro sobre a alma, De Anima, Aristóteles afirma que a matéria é potência e a forma ato. E daí Lode da Cruz pergunta, ora, em que sentido, porém, a alma é ato, né, do corpo? A resposta estaria em um trecho do livro sobre a alma de Aristóteles. Abre aspas. Agora a citação de Aristóteles. Ato, pois, se diz em dois sentidos, ou como conhecimento ou como exercício deste. E é claro que a alma é ato no sentido em que é o conhecimento. Em que o é o conhecimento. Desculpa, eu vou ler novamente. Ato, pois, se diz em dois sentidos, ou como conhecimento ou como exercício deste. E é claro que a alma é ato no sentido em que o é o conhecimento. Pronto, agora sim. Ponto. De fato, a existência, seja do sono, seja da vigília, implica a da alma. Ora, a vigília é análoga ao uso do conhecimento, enquanto o sono a sua posse e não ao uso. E o primeiro na ordem do devir em relação ao mesmo indivíduo é a posse do conhecimento. Isso está no Tratado da Alma de Aristóteles, De Anima. De modo que Aristóteles propõe uma diferenciação. Aristóteles propõe uma diferenciação entre o ato primeiro e o ato segundo. Abre aspas, entre uma determinação primária e outra derivada dela, como diz Lode da Cruz, fecha aspas, né? E ele conclui, agora eu falo de Aristóteles, né? Aristóteles conclui de novo no livro da Alma. Por isso, a alma é o ato primeiro de um corpo natural que tem a vida em potência. Mas tal corpo é aquele dotado de órgãos. Se, portanto, deve-se identificar uma característica comum a toda espécie de alma, se dirá que ela é o ato primeiro de um corpo natural dotado de órgãos. Lode da Cruz aduz haver, destarte, uma união substancial entre alma e corpo. Pela primeira vez na filosofia antiga se fala disso, hein? Uma união substancial entre alma e corpo. Já difere de Platão, como eu mostrei no vídeo passado, né? Ao ponto, então, de o corpo não ser separável da alma, na obra de Aristóteles, De Anima, né? Então, o corpo não se separa da alma em Aristóteles. A alma, seguindo a nossa resenha, é o princípio da vida, o ser e o viver. Porém, a alma é o princípio da vida, ponto. O ser e o viver, porém, abarcam muitos sentidos. E há para Aristóteles 3 espécies de alma. E veja, eu não estou falando que existem, como em Platão, que a alma é dividida em 3, supostamente. Não. Existem 3 espécies de alma, pautadas conforme as operações desempenhadas pelo vivente. São elas, primeira, a alma vegetativa ou nutritiva, que preside à conservação do indivíduo pela alimentação e crescimento e da espécie pela reprodução. Segunda, a alma sensitiva, que preside às sensações, os apetites e o movimento. E terceira, a alma intelectiva, que preside o conhecimento racional. É o que diz Lode da Cruz. A mesma afirmação é dada pelo Nicola Abagnano, né? Abadiano. Eu não sei, nunca sei pronunciar o nome dele. Eu preciso entender logo isso, depois eu pronuncio corretamente. Mas é o autor daquele famoso dicionário de filosofia que diz: Aristóteles distinguiu, letra A, parte vegetativa, que é a potência nutritiva e reprodutiva própria dos seres vivos, a começar pelo homem. Letra B, parte sensitiva, que compreende a sensibilidade ao movimento e é própria do animal. E letra C, parte intelectiva, que é própria do homem. O princípio mais elevado pode fazer às vezes dos inferiores, mas não vice-versa. Assim, no homem, a alma intelectiva também cumpre as funções que nos animais são realizadas pela alma sensitiva e nas plantas pela vegetativa. Por sua vez, o princípio dianoético, ou alma intelectiva, divide-se em 2 partes que são, respectivamente, a parte apetitiva ou prática, que é a vontade, e a parte intelectiva ou contemplativa, que é o intelecto. Essa divisão seria aceita e difundida durante muitos séculos. Tá? Então, realmente teve repercussão prática essa proposta aristotélica. Note-se, porém, voltando à nossa resenha, não citando mais Nicola, que não se está afirmando que, pela obra aristotélica, eu já avisei isso, mas não custa repetir, né? O indivíduo teria mais de uma alma, tá? Nenhum indivíduo tem mais de uma alma. Em Aristóteles, adverte Lode da Cruz, que ainda explica o seguinte: a alma sensitiva traz em si as funções da alma vegetativa.
Isso é explicado pelo próprio Aristóteles no livro De Anima, né, sobre a alma, com a interessante analogia de figuras geométricas. Deixa eu pegar vou até pegar um post-it aqui que vai ficar mais fácil. Olha só o que ele escreve. O caso das figuras é semelhante ao da alma. É o Aristóteles falando. Já que sempre no termo sucessivo está contido em potência o termo antecedente. E isso vale seja para as figuras, seja para os seres inanimados. Por exemplo, no quadrilátero, olha, aqui nós temos um retângulo, tá? Deixa eu deixar... Pronto. Agora está parecendo um quadrado. Não é exatamente um quadrado, mas temos aqui um quadrado. No quadrilátero está contido o triângulo. O quadrilátero contém um triângulo. Pera aí. Deixa eu... Eu não sei se vai ficar muito forte aí no vídeo. Vou tentar negritar as linhas do triângulo. Ó. Claro, um desenho tosco, mas no quadrilátero está contido o triângulo. Claro, né? Toca as bordas aqui. Eu não consegui riscar tão bem, mas deu para entender. No quadrilátero está contido o triângulo. E na faculdade sensitiva, a nutritiva. Certo? Então, a faculdade nutritiva está contida na faculdade sensitiva. Essa é a ideia. Aliás, fecha aspas. Aliás, lendo a resenha agora, um leitor pensaria, e eu mesmo pensei, antes do Lodge da Cruz falar desse problema, que o Aristóteles prosseguiria, né? Que ele teria prosseguido com a afirmação de que a faculdade sensitiva, então, estaria contida na intelectiva. E aí nós teríamos um pentágono aqui abrangendo esse quadrilátero, né? Então nós teríamos um pentágono, o quadrado e o triângulo, né? Um contendo o outro. Sucede, Lodge da Cruz, sucede então, diz Lodge da Cruz, que isso não está explícito, tá? Não tá, o Aristóteles não falou, tem um pentágono, não. Isso não está explícito na obra, mas. O Lodge da Cruz cita a posição de um italiano chamado Cornélio Fabro, segundo o qual Aristóteles anuncia o princípio na forma mais geral. Ele nem precisava falar isso, está implícito, na verdade, né? Justamente naquilo visto anteriormente. Sempre no termo sucessivo está contido em potência o termo antecedente. É por isso que eu gastei um tempão aqui lendo um trecho da Suma contra os Gentios do Santo Tomás de Aquino. Em arremate, Lodge da Cruz aponta que é com Aristóteles que a doutrina da alma chega ao seu auge durante a Antiguidade grega. A alma, para ele, é uma só, significando causa primária em virtude da qual nós vivemos, percebemos e pensamos. Mais uma vez, isso está no Tratado da Alma. Como essa unidade, a alma responderia pelas atividades vitais básicas e igualmente pela intelecção, algo só da espécie humana. Este ilemorfismo aristotélico elimina o dualismo, que seria um antagonismo da alma e do corpo, como a gente viu nos filósofos pré-socráticos. Elimina a tricotomia, que seria a ideia de três almas no indivíduo, né, como Platão talvez tenha sugerido. E também elimina a metempsicose, que seria a encarnação da alma em outro corpo, do qual ela não seja a forma. As três falhas, aliás, presentes na concepção de Platão, como diz Lodge da Cruz. Enfim. Segundo Aristóteles, e eu vou ler aqui o dicionário de filosofia do Nicola Bagnano, não importa como pronuncia o nome dele, mas deu para entender. Segundo Aristóteles, a alma, e aí o Nicola escreve, ele abrevia, né? A ponto, seria alma. A alma é a substância do corpo. É definida como o ato final mais importante de um corpo que tem a vida em potência. A alma está para o corpo, assim como a visão está para o órgão da visão. Entenderam? A alma está para o corpo, assim como a visão está para o órgão da visão. É a realização da capacidade própria de um corpo orgânico. Assim como todo instrumento tem sua função, que é o ato ou atividade do instrumento, como por exemplo a função do machado é cortar, também o organismo, enquanto instrumento, tem a função de viver e de pensar, e o ato dessa função é a alma. Por isso, a alma não é separável do corpo, ou ao menos não são separáveis do corpo as partes da alma que são atividades das partes do corpo, já que nada impede que sejam separáveis as partes que não são atividade do corpo. E com essa restrição, Aristóteles alude à parte intelectiva da alma, que ele chama de um outro gênero de alma. E deixa eu corrigir uma falha aqui de digitação, que ele chama de um outro gênero de alma, e a considera como a única separável do corpo. Como ato ou atividade, a alma é forma, e como forma é substância.
em que, ou melhor, em uma das três determinações da substância que são forma, de novo, forma, matéria ou composto de forma e matéria. A matéria é potência, a forma é ato e todo ser animado é composto por essas duas coisas. Mas, enquanto o corpo não é o ato de alma, a alma é a atividade de um corpo determinado, isto é, a realização da potência própria desse corpo, donde se pode dizer que ela não existe nem sem o corpo, nem com, ou melhor, nem como corpo, para fechar as aspas. E a gente volta no próximo encontro. Até mais. Tchau, tchau, tchau.